Você teve aulas durante todo o dia. E o que fazer? Revisar conteúdos ainda? É necessário? É necessário. Ao menos alguns instantes, saboreando e, na verdade, refletindo sobre os conteúdos ministrados de forma anterior, isso é relevante, aumenta a sua capacidade de absorção de alguns conteúdos. Só não exagere. O sono é essencial. Lembramos-nos com muita alegria do professor Carraro, um psicólogo atuante, não só na orientação profissional, mas também no cotidiano com os terceiranistas, com os concluintes e com muitos egressos do ensino médio, dizendo assim: mantenha uma orientação, uma disciplina, na qual o sono seja privilegiado. De nada adianta enveredar pela madrugada, estudando, revendo alguns conteúdos, para no dia seguinte ir para a aula arrastado e dormir durante as aulas, principalmente aquelas de história que você acha que te dão sono. Não dão, não. Principalmente as aulas do professor Mocelin. Você terá daqui a pouquinho um pouco da história dinâmica, viva, e do contexto dos mais variados personagens e das mais variadas figuras envolvidas em situações que são extremamente relevantes. Então o detalhe é privilegiar o sono, o descanso, mas também manter-se sempre ativo e ligado numa organização de atividades, nas quais você reveja a cada dia os conteúdos ministrados. Fazer os exercícios é importante? Não, não é importante, é fundamental. Bom trabalho. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou em fins do século XVIII, na Inglaterra, e provocou transformações econômicas, sociais, políticas e culturais profundas. Hoje, somos frutos da Revolução Industrial, pois a Revolução Industrial consolidou o modo de produção capitalista e criou a sociedade consumista em que vivemos. Quais os fatores que contribuíram para que ocorresse a Revolução Industrial? O acúmulo de capitais. A Inglaterra, graças ao comércio colonial, vai acumular capitais ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Matérias-primas. O primeiro setor a se industrializar foi o têxtil. Os ingleses possuíam lã e, em suas colônias, algodão. Mão de obra barata. Com o cercamento dos campos, houve um êxodo rural. Pessoas vivendo em cidades e tendo que aceitar salários irrisórios. E ainda mercados consumidores. No modo de produção capitalista, os mercados já existentes são ampliados. Com a utilização de máquinas, temos a redução dos custos de produção e o aumento do consumo. O capitalismo cria necessidades. As pessoas compram, muitas vezes, coisas que não precisam com o dinheiro que elas não têm. A Revolução Industrial começou na Inglaterra por várias razões. O cercamento dos campos, o regime liberal, uma burguesia poderosa, um ótimo sistema de transportes e ainda porque os ingleses possuíam ricas jazidas de carvão. A primeira fase da Revolução Industrial foi de 1780 a 1860. Foi a fase do carvão como fonte de energia, o ferro e a indústria têxtil. A partir de 1860, temos a utilização do petróleo, da eletricidade, do aço e a diversificação da produção industrial, com destaque para a indústria química. As inovações técnicas. Primeiro, elas ocorreram no setor têxtil. Um John Kay, por exemplo, inventou a lançadeira automática, um James Hargreaves a máquina de fiar. No capitalismo, uma invenção deve ter viabilidade econômica. Quem inventou a máquina a vapor foi Thomas Newcomen, mas a melhor era do James Watt. Várias locomotivas foram inventadas, mas a mais eficiente foi a do George Stephenson, o navio a vapor de Robert Fulton. Na segunda metade do século XIX, as invenções foram se multiplicando.
o telégrafo, o telefone, o automóvel, o cinema. Quais as consequências da Revolução Industrial? Antes, é bom lembrar que a Revolução Industrial sepultou um sistema doméstico de produção e fez nascer um sistema fabril. A Revolução Industrial alienou, tirou do trabalhador o controle dos meios de produção. Então há a separação entre capital e trabalho. O trabalhador, o operário, vende o seu trabalho, pois no capitalismo o trabalho é uma mercadoria. Quanto às consequências econômicas da Revolução Industrial, multiplicaram-se os bancos, as sociedades anônimas, as casas comerciais, mas a mais importante consequência econômica foi a expansão imperialista. Os países industrializados precisavam de matérias-primas, de mercados, por isso partilharam a África, a Ásia, e vão expoliar economicamente a América Latina. As consequências sociais, longas jornadas de trabalho, 15, 16 horas por dia, locais de trabalho insalubres, salários irrisórios e o pior, a exploração da mão de obra infantil e feminina. Vejamos imagens do filme Dance, Um Grito de Justiça, onde nós podemos observar, na Bélgica, a exploração da mão de obra infantil. Vamos às imagens. Binneke vooruit. Binneke! Hier geen slaapplaats. Binneke op. Vooruit. Aan het werk. Aan de machines. Rap een beetje kop. Binneke! Binneke, kom eens toch maar gelooft. Aan het werk. Como você pôde observar, crianças de 8, 9 anos trabalhavam em fábricas, recebendo apenas para sobreviverem. As mulheres ganhavam 4, 5 vezes menos que os homens. Não havia descanso semanal remunerado, férias remuneradas, assistência médica hospitalar ou aposentadoria. As condições da classe operária nesses tempos sombrios, era extremamente difícil. As consequências políticas da Revolução Industrial. Quem mais ganhou com a Revolução Industrial foi a burguesia. A classe operária vai se amontoar em bairros periféricos, onde as condições higiênicas e sanitárias eram das piores, onde graçavam as mais diversas epidemias. As coisas começam a mudar na medida que a classe operária começa a se organizar. Greves, protestos, repressão, nada caiu do céu. Tudo foi conquistado paulatinamente e com muitas lutas. A burguesia, como já vimos quando estudamos a Revolução Francesa, defendia a igualdade de direitos. Mas você sabe, uma coisa é a igualdade de direitos, outra coisa é a igualdade de fato. O laissez-faire, laissez-passer, o deixe fazer, deixe passar, era favorável à burguesia. A livre concorrência, tudo isso deu à burguesia poder econômico. Agora, com as revoluções burguesas, a burguesia tinha o poder político. No século XIX, o voto era restrito às pessoas que tinham uma determinada renda. As mulheres, por exemplo,
não votavam. A nascente classe operária também não. Aqui no Brasil, pela Constituição de 1824, para votar era necessário ter uma renda de 100 mil réis. Para ser senador, 800 mil réis. Poucos participavam da política. Mas vamos a um intervalo e a gente já volta falando da Revolução Industrial.